E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia, tá? Ontem eu passei pra vocês aqui toda a leitura, o combo, a explicação, o contexto, o motivo. Era só você hoje executar. Foi um baita de um trade, tá? Eu postei aqui o vídeo anterior da operação, toda a condução do trade, onde eu fiz a minha entrada, vou explicar tudo para vocês aqui, onde eu fiz a adição de contratos, vou explicar tudo para vocês aqui. Então fique comigo até o final do vídeo, não perca nenhum detalhe aqui, preste atenção nas explicações aqui para você não se perder, para você aprender e o principal, para você aplicar. E se quiser ter acesso, estar junto com a gente na sala ao vivo diariamente, você já sabe, o link está na descrição desse vídeo, você vai conhecer um pouco do nosso trabalho, vai aprender ali junto com a gente. E vai cada dia mais e mais evoluir em conhecimento e, claro, colocando dinheiro no seu bolso. Enquanto você opera, você lucra. Enquanto você lucra, você aprende. Fechou? Nossa movimentação muito simples, tá? Vamos aqui explicar ponto a ponto, passo a passo para vocês aqui, exatamente como deveria ter sido. O mercado no dia de hoje entregou pra gente um cenário que eu achei muito interessante, tá? A abertura. Porque ontem eu falei com vocês que o preço ficou travado. E eu tinha a maior das minhas expectativas exatamente nessa zona de liquidez. Você poderia também traçar aqui uma LT, como eu falei com vocês, pode ser que isso aqui seja um triângulo, e muito interessante. Como o meu foco sempre foi a ponta compradora, eu não me preocupei inicialmente em pensar por vendas, tá? Porque se eu penso em vendas ou se eu penso no cenário, olha só o que eu vou dizer. Se eu penso no cenário da última referência do mercado, o que eu tinha? O preço deu continuidade aqui, isso aqui para mim é um rompimento. Não é o melhor dos mundos, tá? Mas é um rompimento. Então vamos pegar essa estrutura. Eu tenho esse movimento aqui, deixando um topo duplo. Opa, eu já tenho que ficar ligeiro que aqui tem alguma coisa. E a abertura de hoje fez o que com a mínima de ontem? Ah, Filipão, rompeu. Então o que eu tenho aqui? Referência de queda. Então a minha expectativa principal, se eu vou somar o dia de ontem mais o dia de hoje, é uma expectativa vendedora. Então o que eu tenho que fazer? Buscar e pensar na ponta vendedora. Então, atrelando ontem barra hoje, essa é a minha referência. Felipe, esse trade foi fácil de fazer? Não. Um topo duplo. O mercado simplesmente fez a manipulação e reverteu. Ou você foi muito rápido no gatilho aqui no gráfico de 1 minuto, nessa zona aqui superior, ou você acabou ficando de fora desse trade porque ele acabou não dando uma oportunidade saudável, tá? Observa, Felipe, dá para vender quando o mercado falha essa continuação aqui? Dá. Mas você vai vender todos os movimentos, você trabalha isso toda vez? Se sim, ótimo, você tem que pegar essa venda. Se não, paciência, porque senão você vai ficar sendo sempre aquele operador muito incoerente, que só trabalha com gráfico pronto e fala dos trades que você não tem coragem de fazer. Aquele operador que sempre está positivo. Onde? Aqui. E aqui no financeiro. E na conta. Nunca tem o dinheiro que sempre acerta as operações. Então acabou que ele foi direto, tá? Eu particularmente não vi esse trade de uma forma saudável, porque ele manipulou esse topo. Se você antecipou essa entrada aqui, você foi de arrasta também e viu o preço reverter completo. Ah, eu marquei lá atrás. Ótimo, aí você pegou. Eu vi esse topo aqui, essa troca de polaridade, essa região. Beleza, você fez história nessa movimentação e foi um trade bem direcional, tá? Eu não estou olhando lá muito lá para trás, focando só aqui. Mas prestem atenção que aqui tem uma oportunidade. Só que essa oportunidade é para você que todo dia consegue replicar. Lê o contexto e valida esse cenário, tá? Porque senão você vai sempre ser incoerente. E aqui a gente não está buscando esse nível, tá, de operador que não consegue seguir à risca a operação que se propõe a fazer. Então, vamos lá. A leitura de ontem foi: essa aqui era uma zona de sacanagem. O que eu precisaria buscar? Uma oportunidade. Felipe, tinha como fazer a mesma operação que você fez sem olhar para o pregão de ontem? Tinha. Como que então faria esse cenário aqui? Para mim é o que eu venho falando praticamente todos os dias com vocês, tá? A leitura simplista, objetiva e, claro, lucrativa. Observe o detalhe. Olha a abertura. Impulsão. Depois de um movimento de impulsão, o que eu espero que o mercado faça? Então vamos fazer um desenho aqui de forma bem simplista. O mercado impulsionou, a minha expectativa é esse movimento. Uma indução
corrigindo 50% ou mais, testando de preferência uma zona de interesse, um POI, seja um FVG, um Order Block, um IFVG que seja, tá? Mas considerando essas estruturas para continuidade. O preço impulsionou, vamos replicar esse movimento aqui, impulsionou, ao invés de fazer a correção, o que ele começa a fazer? Opa, quer continuar caindo, mas sem força. O que eu venho falando com vocês aqui praticamente todos os dias? O mercado, depois de uma impulsão forte, o mercado começa a derivar. Preste atenção numa oportunidade aí, que pode ser uma baita, uma bela, um cenário extremamente saudável para você se posicionar. Então o que eu acabei fazendo aqui? Eu vi esse mercado formando essa estrutura. Eu vi o mercado confirmando aqui para mim um FVG que rompia a estrutura de mínima do dia. O que eu acabei fazendo? Eu validando essa leitura, eu simplesmente me posicionei. E aí, eu marquei toda essa liquidez que o mercado até tem uma liquidez aqui, ó. Eu vi essa liquidez aqui com esse tanto de pavio. Eu vi essa leitura aqui, que era exatamente a minha deriva depois do mercado impulsionar na abertura, tá? E me posicionei. Coloquei o meu stop, não mexi no meu stop. Por quê? Porque primeiro, o mercado não conseguiu chegar na minha zona de interesse, que era aqui esse fato dos 430 pontos, tá? O preço não passou. O meu alvo inicial estava aqui na faixa, se eu não me engano, era de 600 pontos, que era mais ou menos por aqui, por essa região. Eu acabei não me posicionando logo de cara, tá? Foi bem aqui, era bem aqui. Então eu fiquei olhando esse movimento, fiquei analisando, falei assim, ó, o preço não foi, chegou, voltou, falei, provavelmente deve vir dar uma manipulada. A abertura do à vista. Aqui foi uma baita de uma sacanagem, foi um baita de um susto, para ser bem sincero. O preço voltou na minha cara, quase me estopou, tá? Mas mesmo assim, tranquilo. E aí, o preço falhou nesse primeiro FVG aqui, trocou polaridade nessa estruturazinha aqui que eu tava já de olho. Se você observar lá no vídeo, você vai ver, eu fiz uma nova operação, executei uma vez mais e me posicionei desse jeito, tá? Foi um trade muito tranquilo. Então foi uma somatória de uma operação ali de pouco mais de 500 pontos, mais esse aumento de mão aqui com pouco mais também de 300 pontos. Então foram duas operações em um único trade, analisando simplesmente aquilo que eu passei para vocês. Felipe, mas se você tivesse sido um pouquinho mais paciente, não daria para sustentar esse alvo técnico lá na máxima do dia? Daria. Eu poderia ter feito a minha parcial, mas o fato de eu ter aumentado aqui me blindou de precisar pegar todo esse movimento. E claro, tinha outras coisas para me fazer, eu acabei saindo ali, foi um trade que demorou um pouquinho, eu tava bem cansado, porque eu demorei muito, olha só, eu entrei nessa operação às 9h30, fui sair desse trade aqui 10h20 praticamente, então foi um trade muito demorado ali, que o preço deu uma certa dor de cabeça, mas graças a Deus foi bem legal, com o aumento de mão. Felipe, mas era só ter esperado, o mercado não voltou para fazer um reteste. Pois é, uma operação muito interessante ali, que acabou indo direto pro alvo, tá? Que era aqui, pô, mas se você analisa top fundos de forma técnica, não era lá na máxima que onde você tinha que ter sustentado essa operação? Sim, porque nessa máxima, porque era onde a última liquidez tinha sido deixada. Só que lembra que eu comecei falando dessa operação aqui para você ignorar. Ah, olha só, ignorar a referência do dia de ontem e olhar só para hoje. Então só para hoje, o que eu tinha? Isso daqui. Então só para hoje, qual que era a minha ideia? Esse cenário. Eu não olhei para o pregão de ontem. Eu sei que aqui era uma região onde o preço tinha deixado uma deriva. Eu sei que nessa região ele formou um IFVG. E o que eu vou fazer? Usar somente o dia para referência de uma execução. Não foi fácil, foi simples. Isso aqui é um acúmulo de estratégia, de paciência e de execução. A coragem para você executar, ela se apresenta em algum momento durante o dia, depois de toda uma leitura, depois de toda uma paciência. Observe, eu não fiz nenhum trade nesse movimento, porque o mercado não deixou, ficou muito feio. E depois chegou lá no meu alvo, foi muito interessante, voltou tudo. Eu particularmente vi o mercado mais travado do que interessante, tá? Por quê? Observa, não vejo nada de interessante para se fazer, porque olha só, ele não consegue romper esse topo para você pensar numa compra. Depois que deixa essa liquidez aqui, ele limpa essa liquidez, continua a queda, você fala assim, vou marcar aqui agora, porque agora ele vai reverter. Você espera a reversão, o mercado simplesmente vai embora. Tem gente que fica tentando antecipar entradas aqui, nesse caso acabou acertando. Só que a antecipação de entrada muitas das vezes vai ficar fazendo você ficar tendo drawdown, tá?
Então é muito bonito quando você acerta, mas muito triste quando você acumula prejuízos. Não usa isso como referência, porque na sua cabeça só vale aquele dia que você acertou. De forma simplista, abertura caiu, derivou, reverteu. De forma simplista, manipulou topo, caiu acelerando, derivou uma vez mais, iniciou a reversão. Para o pregão de amanhã, essa daqui pode ser uma baita de uma oportunidade, tá? Deixa eu desenhar aqui de forma mais técnica aqui, porque o mercado valoriza quem tem coragem de executar. Eu vou deixar marcado aqui essa zona, porque aqui foi onde iniciou esse possível processo de reversão. Vamos usar essa referência. Já está numa zona de 50%. Aqui para mim é um ponto de indução, tá? Que o preço precisa fazer esse movimento para confirmar. E se confirmar, ou até mesmo a abertura já for guepada, preste atenção nessa operação aqui. Não, Felipe, eu acredito que esse mercado é 100% vendedor. O dia de amanhã vai entregar para a gente ali uma operação de continuidade para queda. A gente precisa corrigir, batemos topo histórico, tá? Então vamos ver isso daí acontecendo. Show de bola. O que é que você tem? Você tem um IFVG, você tem uma zona de IFVG, você tem um BPR, você tem aqui a correção 50% barra mais, tá? Ah, Felipe, mas já corrigiu hoje. Mas você acredita que aqui já é o suficiente para o mercado iniciar a queda? Ótimo. Então o que é que você precisaria esperar? Perde fundo, respira, induz e continua. Não é difícil, mas você precisa ter paciência para esperar. Fechou? Lá no mínimo do dólar, movimento muito ruim. Vamos ser bem sinceros, o dólar no dia de hoje, só se quiser com esse menino dólar, tá? Que movimento horrível, tá? Horrível. É muito ruim quando fica desse jeito, porque o preço fica travado. Pô, Felipe, mas ele já abriu ali, conseguiu confirmar a manipulação de topo. Eu não acho que foi manipulação. Eu acredito que ia ter validade muito mais ali a confirmação de continuidade, mas o principal, expectativa de respiro nessa zona aqui de baixo, que era onde a gente tinha marcado, que era onde o mercado veio confirmar essa manipulação. Só que tem dia que o dólar não consegue sair do lugar. Se você pegar aqui a referência de dólar mínima barra máxima do dia, cara, nós estamos falando de um pregão de 18 pontos, uma amplitude horrível. Aí você fica ali caçando trade em muitas das vezes onde não tem. Eu vou até confirmar aqui, porque não tem condições de dólar ter andado apenas isso no pregão de hoje. Nós estamos falando de um dia onde o preço não saiu do lugar, é isso mesmo? Cara, 18 pontos, a gente não teve nem 20 pontos de amplitude. Isso é decepcionante. Decepcionante porque isso quebra muita gente. Aqueles operadores que ficam tentando a todo custo ali ver o mercado andar. Então, para mim, onde que está uma operação aqui? Vamos lá para o gráfico de minuto. Independente do tamanho do range, tá? Isso aqui é uma zona de manipulação? Confirmou a manipulação? Confirmou. O que você poderia pensar? De forma simplista. O último topo que você tem para justificar esse rompimento é aqui. Você está vendo a impulsão, você está vendo o mercado derivando numa zona de interesse, revertendo a estrutura. O que você vai fazer aqui depois disso? Vai traçar sua referência, mínima e máxima. Traçou a referência, eu esperaria um pouco mais, tá? Mas você já tem aqui a sua zona de demanda para justificar a sua compra. Claro que o mercado não andou, tá? E você pode observar que essa operação aqui, depois de tanto tempo para o preço chegar, ela foi executar por volta das 11 horas. Então você vai acabar sendo executado aqui. Como eu falei ontem, eu gosto de um stop de pelo menos 5 pontos. E meu alvo tem que ser pelo menos compatível de 3 vezes o tamanho do meu risco. Então essa operação aqui, ela se desenvolveu? Não. Ela foi no alvo técnico da máxima do dia? Não. Então onde que seria o mínimo? 15 pontos. Então o que eu consigo olhar aqui? Para amanhã, eu analiso para ver se esse movimento aqui se confirma. Então essa seria a minha ideia de continuação. Esse seria o meu trade. Pô, Felipe, onde você tem um possível alvo? Essa manipulação aqui. Eu vou deixar isso aqui marcado para a gente analisar amanhã. Para a gente analisar amanhã essa oportunidade. Se o mercado foi e respeitou essa leitura, ou se o mercado entregou um movimento oposto, tá? Por quê? Porque nós vamos descobrir aqui para que lado e o que o mercado está de fato querendo formar. Então aqui, colocar o stopzinho aqui de 5 pontos, do jeito que estava. Essa daqui é um trade que você acaba tendo que segurar para o pregão seguinte, tá? For ficar travado em swing. Ah, Felipe, só o pregão de hoje. O pregão de hoje é a mesma coisa que eu fechei o índice, um triângulo. Você acredita que nesse triângulo o mercado vai acompanhar o movimento de ontem mais hoje, ou seja, continuar subindo, ou
esse mercado está referenciando a estrutura principal, que é queda. Possivelmente vem manipular para entregar ou faz essa referência aqui para continuar subindo ou vai direto, tá? Seja a abertura com gap lá no alvo, seja uma abertura rápida, o preço faz algo assim e justifique a continuidade. Prestar atenção, ter paciência, aguardar e quando formar, executar. Quer conhecer mais um pouco do nosso trabalho de forma ao vivo? Link na descrição desse vídeo. Venha fazer parte, você também. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!